E lembra que Satanás estava te seduzindo, te enganando para você viver na prática do pecado, na transgressão de qualquer um dos seus mandamentos. E lembra, quem quebra um mandamento, quer seja ele levantar falso testemunho ou cobiçar a casa do próximo, ou desonrar seu pai e sua mãe, pode guardar os outros 9. Está vivendo em pecado do mesmo jeito. Vocês pensam ou vocês acham que os nossos pais lá no passado, ou que os judeus, ou que os judeus messiânicos, os meus irmãos judeus messiânicos, vivem pecando? Vivem na prática do pecado? Porque somos salvos pela graça? Porventura, a graça é uma graça? Porventura, a graça te salvou? A graça te purificou? A graça te deu uma oportunidade para que você fosse salvo? Porque gentios, bota assim toda imundiçada assim, ó. Eu já gravei vídeo aí também no canal, que as pessoas parece que estão assim, ó, tão distraídas por Satanás, que o tema do vídeo é assim, ó, a imundícia dos gentios. Já entenderam que eu estava chamando os gentios de imundícia. E por aí vai. E o tema é a imundícia dos gentios. As más obras dos gentios, as imundícias mesmo. E aí você acha que os meus irmãos vivem pecando? Vivem na prática do pecado? Que os nossos pais lá no passado viviam na prática do pecado? Os que foram salvos? Os que morreram salvos? Os que foram justos? Os que morreram justos? E os que estão mantendo o seu nome escrito os seus nomes inscritos no livro da vida hoje. Os justos, eles andam na prática do pecado? Não. Peca, nós pecamos. Agora, viver na prática do pecado? Não. Por quê? Porque nós não somos filhos de Satanás para andar na prática do pecado. Eu peco todo dia nos meus pensamentos, eu peco por comida, eu peco por isso, eu desejo aquilo. Me diz uma coisa, porventura você aceitou a Cristo para ser uma nova criatura ou viver como a velha criatura? O silêncio foi bom, não foi? Lembra, nós só temos essa oportunidade aqui. Nós só temos essa chance aqui. Nós só temos essa vida aqui. Se nós morrermos aqui, presta atenção, parão e glória a Deus. Se nós morrermos aqui, nessa vida aqui, só tem 2 caminhos. Ou ressuscitar na primeira ressurreição, que é para isso que eu luto, mantendo o meu nome escrito no livro da vida todos os dias contra o pecado com auxílio divino, porque sem Cristo nada podemos fazer. Ou a segunda, ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Nós só temos essa oportunidade aqui. Então, olha nos meus olhos, para a honra e glória de Deus, que nós venhamos manter o nosso livro escrito, o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo todos os dias. Sabe por quê? Porque nós não temos outra vida, nós não temos outra oportunidade. Se nós viermos morrer antes de Cristo voltar, que nós venhamos morrer com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Que a perdição esteja repreendida da nossa vida. E o que você prefere? Hã?
O silêncio foi bom mais uma vez, não foi? Agora olha aqui que todos nós vamos enfrentar. Olha aqui. Olha aqui o que todos nós vamos enfrentar aqui, ó. Isso aqui todos nós vamos enfrentar aqui se nós morrermos antes de Cristo voltar. Muitos já morreram afogados no mar, em rios. Muitos irão morrer afogados em mares, em rio, até Cristo voltar. Muitos morreram e muitos irão morrer em outros tipos de morte por aí afora. E possivelmente nós possamos morrer antes de Cristo voltar em qualquer um desses tipos de morte. Mas sabe o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? Revelation chapter 20, verse 13 to 15. Aqui, ó, para você grava bem isso aqui, ó, para a glória do Pai, ó. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found or written in the Lamb's book, in the book of life, was cast into the lake of fire. Presta atenção nisso aqui, ó. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according to their works. Agora, olha nos meus olhos aqui, ó. Por que que Deus não te atendia há quantos anos? 10, 20, 30 anos de crente? Ah, porque eu já me deparei. Edinaldo, eu oro e Deus não me atende. Primeiro, Deus abomina orações repetidas. Deus abomina isso. É você estar duvidando do poder dele mesmo. E ainda mais, você vivendo na prática do pecado e duvidando do poder do eterno. Pega bem isso aqui, ó, pega bem. Sabe o que anima o nosso Pai? É nós ter o pleno conhecimento no nosso coração e não envergonhá-lo, porque isso aí é uma vergonha diante do eterno. Porque lembra, Revelation chapter 12, verse 10. And I heard a loud voice say in heaven, now is coming salvation, and strength, and kingdom, of our God, and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Aqui, ó. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, na tua Bíblia pode falar dizendo, lá no meio, vai dar no mesmo. Agora é chegada a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Pai, dia e noite. E detalhe, você já imaginou? Você está ali, Pai, eu queria isso. Pai, eu queria isso. Pai, eu queria isso. Aí o diabão está lá. Cadê? Duvidando do teu poder. Porque ele não é onisciente, não é onipresente. Porque os agentes dele, quando fala assim, ó, pega bem isso aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, que ele esteja reprimindo a nossa vida. Não é ele, é os agentes dele, porque ele não é onipresente, ele não pode estar aqui, não pode estar nos Estados Unidos, não sei para onde, isso, aquilo, outro, não. Mas os agentes dele é que nos rodeia dia e noite e dia, e leva todas as novas para ele.
Já imaginou? Por isso que Deus abomina orações repetidas. Bota repetidas, repetiva, repetida, bota tudo num pacote só assim. Por isso que Deus abomina. E quem foi que falou quando estava aqui habitando um corpo de carne? Ele mesmo. Não oreis em vãs repetições. Translei forosei de grechão prichão. Vamos lá, ó. E o mar deu os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno. Entregou os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E sabe o que eu mais tenho deparado por aí afora? Até para fora do Brasil, por onde eu tenho andado aí, irmãos brigadinhos com irmão dentro de igreja. Bom de criar vergonhão no carão. Eu não falo com fulano, eu não falo com fulano, eu não quero nem saber dele, que eu não dependo dele pra nada. Só que deixa eu te falar uma coisinha aqui, que eu falo assim, ó. O que eu falo no online now, eu falo no caral. Mas você tá dependendo da raiva dele, de você ficar com raiva dele ou dela. Sabe para que você tá dependendo? Para você morrer desse jeitão, para você ressuscitar só na segunda ressurreição, para você ser assadão com diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? A verdade nua e crua dói, né? Mas eu nunca preguei para agradar o homem. Eu chamo o pecado pelo nome. E o evangelho eterno, ele é reto e é direto. Arrependimento de pecado, confissão de pecado, abandono de pecado. Aceita o nosso Salvador, afogado nas águas, quando se levanta uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque se for afogado na água e ser desafogado e viver uma porcaria do mesmo jeito que era antes, simplesmente tá dormindo com o diabão, acordando com o diabão, abraçado com o diabão e passando o dia todo com o diabão. E não foi para isso que Cristo morreu no madeiro, por mim e por você. Cristo morreu no madeiro por mim e por você, para nos comprar, para nos remir, para nos purificar de toda injustiça, de toda imundícia, e para quando nós formos afogados na água. O que significa o batismo? Sepultamento de pecado, sepultamento de imundícia, de toda injustiça. Bota toda a imundícia assim, ó. Sabe o que acontece? E quando você é emergido das águas, uma nova criatura em Cristo Jesus, para as boas obras, aquelas as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Lembra? Nós somos salvos pela graça, mas nós temos que ter as boas obras não para nos salvar, mas porque nós fomos salvos e por ser obediente, ser grato à graça, nós andamos na prática das boas obras. E por quê? Porque foram criadas por Ele mesmo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós praticamos as boas obras não para nos salvar, mas porque somos salvos. E se praticar as mais obras, voltou a viver a velha criatura de novo.
Vocês acham que tinha animais lindos e maravilhosos nascendo todo dia para os nossos pais lá no deserto, na saída do Egito, da casa da servidão, eles estarem pecando todo dia e toda hora? Tinha o joião lá no meio do trigão, não tinha? Tinha a Cã. Depois Nadab e Abiú, que morreram queimados na congregação, porque levaram fogo estranho para a presença do Eterno. Corá, Datã, Abirão. Sem falar naquele montão que morreu perdidão por causa daquela prostituição. Mas Deus, lembra bem, Deus, ele sempre teve e ele sempre terá um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo, e que nós venhamos estar incluso na nossa geração, na nossa era, sendo um povo fiel a ele e fazendo parte de um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. Que nós não somos filhos de Satanás para andar na prática do pecado. Eu peco todo dia, eu peco toda hora, peco por pensamento, peco por isso, peco até dormindo, que eu jamais tenho deparado por aí afora. Não esqueça isso. Eu não dependo dela para nada. Depende, está dependendo. Eu não dependo dele para nada. Depende. Você está dependendo dele ou dependendo dela para ser assadão com o diabão. É. Dá para você ver o tamanho do problema. Sabe por quê? Você está vivendo na prática do mandamento do eterno, amor ao próximo. Se não quiser te perdoar, não é um problema seu. Não é um problema seu. E se não quiser te perdoar também, não vai odiar. Ore a Deus e entregue nas mãos do eterno Pai. Eu fiz a minha parte, eu ofendi, eu pedi perdão, não quis me perdoar. Pai, perdoa, Senhor. Tem misericórdia. Porque todo aquele que morrer odiando a seu irmão só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Bora ver dentro da Bíblia. Por isso que Deus não atende milhares e milhares, bilhões de pessoas por aí afora. Pessoas que têm 10 anos, 20 anos, 30 anos de crente, que às vezes não fala nem com seu pai, ou nem com a sua mãe, ou nem com seu filho, com a sua filha. Vai botando tudo num pacote só por aí afora. Que não fala com seu pastor de igreja, ou fala com seu pastor de igreja pelos cantos da boca. Olá, olí, ou não sei o quê, isso, aquilo, outro, e o coração podre, uma porcaria. E quer que eu te diga uma coisa? Tudo que está profetizado dentro da Bíblia se cumpriu. As perdições que está profetizado dentro da Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, se cumpriu. Vai se cumprir até Cristo voltar. Pessoas morrendo perdidona por aí afora. E sabe por quê? Porque para eles, Satanás já cauterizou na mente dele ou na mente dela assim, ó. Isso aí não tem nada não, porque Deus é amor. Deus é amor, eu vivo debaixo da graça. Eu tô com raiva dele, eu tô com raiva dela, então pronto. Aí sabe o que que acontece? E as coisas vêm assim na cara. Eu já tenho tantos anos que oro para Deus fazer esse milagre na minha vida, ou na vida do meu filho, da minha filha, não sei o quê, isso, aquilo, outro.